Vamos então abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, verso 21. Efésios 5, 21. Todos acharam? Amém? Leiamos, versículo 21. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma grande verdade revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Vamos orar. Senhor, nos ajude a fazer aquilo que a Tua palavra manda. Para nós, tudo isso é impossível, mas para Ti, Senhor, tudo é possível. E quando nós cremos, também o impossível se torna real e presente na nossa vida. Nos ajuda, pois, meu Senhor, aumenta a nossa fé e nos leva a viver de acordo com os Teus preceitos, as Tuas verdades, e então glorifica em nós o Teu santo nome. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, em primeiro lugar, falando da esposa, no versículo 21 diz que a esposa, ao obedecer o marido, ela está demonstrando o respeito que ela tem para com Cristo Jesus. Ainda diz no capítulo 3 de Colossenses, versículo 18, Colossenses 3, 18, se você não encontrar, não se preocupe, eu vou estar lendo aqui. 3,18 diz assim: Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Então, a palavra de Deus recomenda mais de uma vez que a esposa ame o seu marido. Em terceiro lugar, que a esposa obedeça ao seu marido. Em terceiro lugar, quando a esposa obedece ao seu marido, isso mostra uma conduta honesta e honrosa da parte da esposa. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1. 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Você está vendo como deve a esposa evangelizar o marido? Então a palavra de Deus espera da esposa mais do que oração, espera mais do que frequentar a igreja, para que o seu marido seja realmente alcançado
e Deus então faça a obra no seu coração. Quando a esposa obedece o marido, o trata com o devido respeito e honra, esse marido acaba sendo quebrantado e alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, a obediência pode ser a causa da conversão do seu esposo. Se você realmente for uma mulher temente a Deus, você vai ser obediente e, consequentemente, isso vai constrangê-lo e vai abrir espaço para que o Espírito Santo faça uma obra no coração do seu esposo. Mas, se você tem um namorado ou um noivo, você não deve a ele obediência. Essa relação de obediência é entre marido e mulher, não é entre namorado e noivo. Amém? Ficou claro? Ok. A outra coisa que é mencionada aqui na palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 22 de Efésios, é que a obediência a Deus é o modelo de obediência no casamento. Se a esposa quiser saber como é que eu devo obedecer ao meu marido, até que ponto eu devo obedecer ao meu marido, a resposta é: até o ponto da sua obediência a Deus. Você deve obedecer ao seu marido assim como você obedeceria uma ordem do Senhor. Amém? Essa é a recomendação bíblica. E no versículo 23 de Efésios capítulo 5, diz que o marido tem autoridade sobre a esposa. Essa autoridade não é uma autoridade que o marido impôs, é uma autoridade que Deus concedeu. Ok? Então, ao obedecer e respeitar o seu marido, você não está obedecendo somente a ele, você está obedecendo a Deus. Amém? E aí talvez você pergunte: mas pastor, eu devo obedecer ao meu marido, mas até que ponto? A palavra de Deus diz, Efésios 5, 24, que ela deve obedecer ao marido em tudo. Agora, esse em tudo é absolutamente tudo ou existe exceção? Sim, existe exceção. Qual é a exceção? É quando o seu marido exigir de você uma coisa que Deus não respalda, que é um pecado contra Deus. Se o seu marido está exigindo que você cometa algum pecado contra Deus, é a hora de você não obedecer. Tá certo? Essa ordem você não deve obedecer. Porque alguém superior ao seu marido já determinou que você não deve obedecer ordens assim. Amém? Agora vamos aos maridos, finalmente. Maridos. As irmãs digam amém. Amém. Pois bem, agora se empolgaram, né? Agora se empolgaram. Pois bem, Colossenses capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte. Colossenses 3, 19. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Já começa aqui, né? Já começa aqui. Ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela, ok? Mas a gente vai falar ainda com mais calma sobre essa grosseria. Como é que isso deve ser tratado. E ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 3, voltando para Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim
para que nada atrapalhe as orações de vocês. Meus queridos, primeiro ponto que eu quero colocar aqui depois da leitura desses versículos. O amor de Cristo pela igreja é o modelo de amor conjugal. Se os maridos quiserem saber de que modo eu devo amar a igreja, a resposta é: ame, aliás, de que modo eu devo amar a minha esposa? A resposta é: ame a sua esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja. Quando se pergunta de que modo a esposa deve obedecer ao marido, a resposta é: a esposa deve obedecer ao seu marido do mesmo modo como a igreja obedece a Cristo. Amém? E quando se pergunta de que forma deve o marido amar a esposa, o marido deve amar a esposa do mesmo modo que Jesus amou a igreja. E qual a principal demonstração de amor que Jesus deu em relação à igreja? O amor que o levou a dar a própria vida. O amor que o marido deve ter pela esposa é o amor de dar a vida por ela. Não é ela que tem que dar a vida por você. É você que tem que dar a vida por ela. Amém? Antigamente, pelo menos nos livros de poesia, os pretendentes falavam muito sobre isso, de dar a vida pela amada, dar a vida pela namorada, pelo ente querido, toda aquela coisa. Mas quando chega na prática, isso não se faz. Isso não acontece de fato. Mas vamos chegar lá. Amém, queridos? O amor de Cristo pela igreja é o modelo de amor conjugal. O nível de amor que o marido deve ter pela esposa é chegar ao ponto de dar a própria vida por ela. E, em terceiro lugar, a Bíblia diz ainda que o homem deve amar a esposa como ele ama a si mesmo. Como ele ama a si mesmo. Assim como o homem se preocupa com o seu corpo, cuidar do seu corpo, ser musculoso, bonito, e todas essas coisas que hoje estão tão afloradas na sociedade, desse modo ele deve também cuidar da sua esposa. Amém? Porque aquele que ama o seu próprio corpo, ama a si mesmo, e desse modo, dessa mesma maneira, ele deve amar a sua esposa, procurando sempre o melhor para a vida dela. Agora, eu quero que você volte, saia de Efésios e vá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Todos acharam? Amém? Diz assim, versículo 1. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Observe bem que Paulo está aqui fazendo uma declaração importante. Você pode fazer todo tipo de sacrifício e não ter amor. Você pode fazer a coisa certa com motivações erradas. Não por amor, mas por qualquer outro motivo ou interesse. E o apóstolo Paulo, continuando, ele agora falou, em primeiro lugar, dos versículos de 1 a 3, sobre o valor do amor, a importância do amor. Agora ele vai explicar o que significa amar de verdade. O que significa amar na prática. E nós vamos ver algumas palavras que se encontram aqui.
o texto de 4 até o 7 diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Grosseiro de novo. Já vimos lá em Colossenses e agora está aparecendo em Coríntios. E também vimos em Pedro, né? 1 Pedro, que o marido deve tratar a esposa com respeito, ou outras versões dizem, com dignidade. Com dignidade. Continuando então, ele diz: quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Agora vamos considerar cada uma dessas palavras. Eu vou tentar ampliar o significado dessas palavras. A primeira palavra que aparece aqui diz que aquele que ama é paciente. O que significa isso, ser paciente? O amor é paciente. Ok, mas como assim o amor é paciente? Significa que a pessoa que ama, ela suporta ofensas e injúria, e ela é lenta em vingar-se. Esse é o sentido original da palavra. Então vamos ver aqui. Quem ama é paciente. Significa suporta ofensas e injúria e é uma pessoa lenta em vingar-se. Então, marido, seja paciente com sua esposa. Não se apresse em devolver o mal que talvez ela lhe faça até mesmo sem querer. Às vezes a esposa falha em alguma coisa, falha sem querer, falha porque errou o ponto do arroz, falha porque errou a temperatura do caldo, e a gente se irrita tão facilmente, a gente ferve por dentro tão rapidamente e se estressa. Mas eu quero dizer para você que quem age assim não está agindo com amor, porque aquele que ama de fato é paciente, desenvolveu a ciência da paz. Eu costumo entender essa palavra paciente de uma forma bem literal. Paciente, eu digo que é o desenvolvimento da ciência da paz. É aquela pessoa que não se abala, que não se estressa, é aquela pessoa que não explode, é aquela pessoa que não faz guerra do nada, mas é aquela pessoa que suporta com tranquilidade, mesmo as adversidades, mesmo as contraposições, e ela então age com uma tranquilidade que não deixa o outro arrasado, péssimo. Não é aquela coisa de bateu, levou, pelo contrário. Mesmo quando alguém bate em você, você se comporta, você reage como se não tivesse sofrido nenhum dano. Isso é o que significa ser paciente. Ser paciente é suportar com tranquilidade a provação, a angústia, a controvérsia, a contraposição, e saber que existem coisas mais importantes. Portanto, quem ama é paciente. Amém? Você é impaciente com sua esposa? Você facilmente perde a paciência com sua esposa? Se você é uma pessoa que facilmente perde a paciência, significa você não está amando de fato. Você não está amando verdadeiramente. E se você ama sua esposa, você vai aprender a ter paciência com ela. Porque, afinal de contas, todos nós erramos. Não só os homens, não só as mulheres, todos erram. E a paciência é um ingrediente essencial para que o amor seja autêntico, seja genuíno. Então, meu amado, se controle. Se você não consegue se controlar porque você está no nível de estresse altíssimo já, o que você deve fazer? Procure um médico e tome remédio. É o que você deve fazer. Isso tanto diz respeito aos homens como às mulheres. É claro que nós estamos falando aqui
No texto estamos falando aqui direcionado para os maridos. Mas também nós temos mulheres extremamente impacientes. Temos maridos que são muito dóceis e temos mulheres extremamente brutas, ásperas, impacientes. Não é verdade isso? Não é assim mesmo? Pois é. Mas aí, se isso acontece, o que é que tem que fazer? Seja um, seja outro. Seja o homem, seja a mulher. Procura um médico e toma remédio. Eu já vi pessoas querendo se justificar, dizerem assim: mas isso não é da vontade de Deus. Eu não quero me entupir de remédio. Eu não vou me encher de remédio. Eu não vou viver agora na farmácia comprando remédio. Pois, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se para o bem da minha família eu precisar engolir a farmácia todinha, eu faço. Não sou hipocondríaco. Hipocondríaco significa aquelas pessoas que não pode viver sem tomar um remedinho. Se ela vir alguém botando colírio no olho, ela diz: pinga um pouquinho no meu. Vocês devem conhecer pessoas assim. Mas nós, mesmo não sendo hipocondríaco, eu não sou hipocondríaco. Mas se eu precisar tomar medicação para o bem da minha esposa, para o bem dos meus filhos, para o bem dos meus irmãos, da minha igreja, eu tomo. Eu acho que isso é mais honesto, é mais agradável a Deus, você tomar uma medicação, do que você viver estourando em cima do gato, do cachorro, do marido, dos meninos, dos vizinhos, do pastor e de tudo que é irmão na igreja. Você concorda comigo? Então, essa conversa: eu não vou tomar remédio porque isso não é de Deus. Eu não vou tomar remédio porque eu confio no Senhor. Eu não vou tomar remédio porque eu quero viver pela fé. Isso parece muito espiritual, mas às vezes é muito carnal. Porque nem tudo se resolve com oração. Amém? E às vezes a gente chega a um nível de estresse, a uma condição emocional, psicológica, física, que a força de vontade, o domínio próprio não funcionam. Simplesmente não funcionam. Eu tive uma fase na minha vida que eu estava me estressando no trânsito. Eu saía de casa, eu me estressava com tudo. Se alguém passava na minha frente, eu ficava estressado. Se alguém passava do meu lado, muito perto, eu ficava estressado. Eu reclamava o tempo todo. Eu estava dirigindo e era o tempo todo reclamando. Reclamando porque alguém passou muito perto, reclamando porque alguém passou na minha frente, reclamando porque alguém avançou o sinal, reclamando porque alguém está muito lento, reclamando porque alguém estava muito rápido. E eu disse: pelo amor de Deus, isso não é vida, não. Isso não é vida, isso não tem sentido viver assim. E aí o que foi que eu fiz? Eu procurei um médico e disse: doutor, eu estou reclamando de tudo. No trânsito eu estou o tempo todo na adrenalina, o tempo todo ligado. Eu saio de casa, não tenho hora marcada, mas mesmo assim eu quero voar no meio no trânsito. Então tem algo errado. E aí o que o senhor me recomenda? Ele passou a medicação. Eu tentei vencer aquele problema sozinho. Eu tentei me dominar, eu tentei me controlar, eu tentei segurar as emoções e não consegui. Então o que foi que eu fiz? Eu não vou ficar desse jeito, porque desse jeito não agrada a Deus. Viver o tempo todo reclamando, murmurando, se estressando, perdendo a paciência com tudo e com todo mundo, isso não agrada a Deus. E se a única forma de eu vencer esse problema é tomando um remédio, eu tomo remédio. Amém? Inclusive aconselho isso em todos os casos, não só naquilo que diz respeito à impaciência, ao estresse, mas em todos os casos. Se você tem algum problema com mulher, não pode ver uma mulher, sai de casa, vê uma mulher, já fica desesperado. Volta para casa, vê a sua mulher, já fica desesperado. A coitada não pode nem lavar os pratos na pia. Você é o tempo todo que não se controla. É o tempo todo naquela ansiedade, naquele verme. Você vai no médico e toma um remédio. É melhor do que ficar pecando por aí. Não é não? Toma remédio. Tem remédio para isso. Assim como tem remédio para levantar o moral,
tem também um remédio para baixar o moral. Para você para você aprender a ficar calmo e não pecar, não desagradar a Deus. Amém? Então, remédio. O remédio é o remédio. Serve para ajudar você nas suas neuras, nas suas doenças. Remédio é para doença. E tudo em excesso é doentio. Tudo em excesso é doentio. Amém, queridos? Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que aquele que ama é bondoso. Eu quero deixar bem claro que 1 Coríntios não é uma mensagem para os homens. É uma mensagem para todos os servos de Deus, homens e mulheres. Mas como em Efésios há uma ênfase no que diz respeito à vida conjugal, uma responsabilidade maior de amar sobre os homens, então nós estamos aqui aplicando esse texto especificamente para os homens, ensinando os homens a amar, ok? Segundo lugar, Efésios diz que a pessoa que ama, ela é bondosa, ela não é maldosa, ela é bondosa. O que é isso? Ela vai ter várias atitudes boas, ela vai ter vários comportamentos bons, ela vai agir sempre com bondade, com carinho, com consideração, com respeito. Amém? E meus irmãos, infelizmente, às vezes a nossa esposa trata a gente com tanta delicadeza, com tanto carinho, com tanto respeito. Mas meu filho, não é assim não, não é bem isso não. E a gente responde como um animal raivoso. A gente late, a gente grunhe, a gente morde. A gente quer estraçalhar. E elas às vezes com tanta paciência, tão calma. Eu não sei se a sua é assim, mas a minha é. A minha é. Excetuando os 15 dias de TPM, ela é a expressão em pessoa da bondade. Honestamente, eu conheço pessoas tão bondosas e delicadas e meigas quanto a Patrícia. Conheço poucas pessoas. Eu conheço cada mulher bruta que parece um animal. Parece um jumento. Eu acho que é o marido que apanha em casa. Certamente não é ela. Mas, meus queridos, a gente às vezes é tão grosseiro e é tratado com tanta bondade, com tanto carinho, mesmo a gente estressado, mesmo a gente com problema, mesmo com a cabeça cheia, agressivo, mas aí ela vem e traz, tome aqui esse chazinho, que você vai se sentir melhor. Você está com fome? Pois coma a minha comida também. A sua mulher já ofereceu o melhor pedaço de carne para você? Hein? Então, meus amados, as mulheres geralmente elas são bondosas. Elas foram, de certo modo, fabricadas assim. Para quê? Por que elas já têm essa tendência? Por causa dos filhos. Pode observar. Agora é interessante, elas são extremamente bondosas e pacientes com os filhos. Às vezes não são com o marido. Com os filhos são, mas não consegue ser com o marido. Agora, às vezes também é porque já levou tanta patada do marido que ela já perdeu a tranquilidade. Ela já não consegue mais reagir normalmente, ok? Mas o amor, ele é bondoso. Em terceiro lugar, o amor não é ciumento. Ok? O amor não é ciumento. Mas eu quero deixar claro aqui que existe um ciúme pecaminoso, relatado na Bíblia, e é esse que é mencionado aqui na carta aos Coríntios, o ciúme pecaminoso, o ciúme doentio, o ciúme neurótico. Mas existe um ciúme que é sadio. Se me perguntarem, pastor, o senhor tem ciúme da Patrícia? Tenho. Claro.
Quem é que não tem ciúme daquilo que é seu e daquilo que você valoriza? Até de uma camisa, de uma roupa, a gente tem ciúme, não tem? Não é verdade? Se a gente pega algo que é nosso, que a gente valoriza, que acha importante, alguém pede emprestado e depois esculhamba, a gente fica chateado. Por quê? Porque tem ciúme. Esse ciúme é normal. Até Deus tem ciúmes da gente. Na epístola de Tiago, ele faz uma menção muito interessante. Ele diz assim: é com ciúmes que anseia o Espírito, aliás, é com ciúmes que anseia por vós o Espírito que ele fez habitar em nós. Então, o Espírito de Deus que mora em nós, ele tem ciúme. Ele não quer nos dividir com o pecado. Ele não quer nos dividir com aquelas coisas que desagradam a Deus. O Espírito de Deus quer que nós sejamos exclusivamente do Senhor. Então, Deus tem ciúmes da gente? Tem. Consequentemente, o ciúme em si não é pecado, mas ele pode se tornar pecado. Quando é que o ciúme é pecado? Quando ele se torna possessivo, quando ele se torna controlador, quando ele tira da outra pessoa a liberdade de viver. Aí sim é ciúme. A liberdade de se relacionar, a liberdade de ter amizades. Então, esse ciúme aí não pode acontecer. Aquele que ama não é ciumento. Porque tem marido que proíbe a coitada da esposa de conversar com a vizinha. Não é nem com o vizinho. Proíbe de conversar com a vizinha. Proíbe de ter uma amiga. Proíbe de sair com as amigas. Proíbe de se relacionar até mesmo com os familiares. Isso não pode acontecer. A moça antes era a queridinha do lar, a queridinha da casa. De repente ela se casa e o marido diz logo, a primeira coisa, você desliga logo dessa sua família. Esse grude que você tem aí com seus tios, com seus parentes, com todo mundo, fique longe. Isso é certo? Não, é errado. Você não pode caçar a liberdade da sua esposa de se relacionar com outras pessoas. Então o amor não é ciumento. Ele não é doentio, possessivamente doentio. Amém, queridos? E outra coisa, as mulheres precisam de amizade também, principalmente elas que são extremamente comunicativas, porque senão elas vão se relacionar com quem? Conversar com quem? Com os meninos, o gato, o cachorro e o jumento do marido? Ela precisa ter como é que eu digo? Um círculo de amizade mais extenso. Tá certo? Precisa ter um círculo de amizade mais extenso. E às vezes não é amizade, mas às vezes é a relação de parentesco. Eu conheço maridos que não admitem que a esposa fique muito tempo junto com a família dela. Agora, é claro, se for uma família doentia, toda vez que a esposa se aproxima deles, ela volta cheia de mazela, ela volta revoltada, ela volta querendo ser o homem da casa, tem algo errado. Aí não. Aí você deve realmente ter uma conversa com sua mulher e você vai ter que abrir o jogo e dizer assim: minha filha, você não me leve a mal não, mas se é assim com sua família, você não vai mais não, para a casa deles não. Não vai. Nem eu vou e nem você vai. Porque toda vez que você vai lá, você volta doente. E às vezes até para proteger a esposa. Porque, por exemplo, às vezes a esposa vai na casa da família, chega lá, a família se aproveita e coloca todos os problemas deles em cima da sua esposa. Aí a sua esposa chega em casa arrasada, acabada, ofegante, não tem mais nem prazer na vida, porque ela já foi sobrecarregada de tanta coisa, de tanto estresse dos outros. Aí você não tem mais a mulher em casa, você chega e você tem uma defunta. A mulher deitou no sofá, está lá deprimida, e aí você já sabe,
Você visitou sua mãe, não foi? Tem casos assim. Isso acontecia com minha esposa. Às vezes eu chegava em casa, quando eu chegava em casa eu já via a Patrícia ofegante. Aí eu disse, Patrícia, você foi na sua casa? E aí eu proibi, sim, para o bem dela. Não foi por ciúme, não foi por possessividade, mas para o bem dela. Toda vez que a minha esposa ia lá, voltava doente. Aí eu disse, pois então, comece a diminuir esse negócio. E se você quer se relacionar com seus parentes, não tem um problema com isso não. Chame eles para vir aqui. Porque, é claro, dentro da casa da gente, as pessoas estabelecem um limite, não é? Tem um limite. Mas quando você chega na casa deles, se sentem tão à vontade que jogam todos os problemas em cima de você. E você pode não estar em condição emocional para suportar tudo isso. É obrigação do esposo proteger. E não só proteger da família dela, também proteger da sua família. Às vezes a família do marido quer destruir a esposa, quer acabar com a esposa. E o que o marido deve fazer? Fincar o pé e dizer, a partir do momento que minha família teve algumas incompatibilidades com a Patrícia, porque queria que a Patrícia trabalhasse o dia todo e chegar em casa ainda ser aquela dona de casa perfeita. Não dava para ser, não dava para conseguir. E aí começaram, quando eu adoecia, eles logo achavam que era culpa da Patrícia. Patrícia não está cuidando bem do Pedro. Patrícia não sei o quê. A Patrícia não sabe ser esposa. A Patrícia não sabe cuidar da família. E aí teve um dia que eu tive que chegar para minha irmã mais velha, que foi quem começou com esse papo, e a mamãe também. E eu tive que dizer para mim, os meus problemas com a minha esposa, eu resolvo. Não preciso que ninguém resolva. Eu resolvo. Então, por favor, não se meta. Então eu tomei a frente. Ficaram com raiva de mim. Azar, estou nem aí. Mas eu não vou deixar que ninguém acabe com minha esposa. Seja parente, seja da família, seja da igreja, seja quem for. Por exemplo, aqui na igreja, eu nunca aceitei em igreja nenhuma por onde eu passei que alguém tirasse o couro da Patrícia. Porque tem igrejas que quando o pastor chega com a esposa, aí as irmãs já correm e dizem, a irmã vai ser responsável pelo círculo de oração. A irmã vai ser responsável pelo departamento de mulheres. A irmã vai ser responsável pelo ministério infantil. De repente a esposa do pastor está com 1000 atribuições e ela já está que não suporta mais e ela não pode ter a própria vida dela. Ela não pode escolher aquilo que ela sente como chamado de Deus. E ela acaba sendo totalmente sobrecarregada. Não é assim, irmã Grace? Senhora que já foi esposa de pastor, já passou por tudo isso. Tira o couro da esposa do pastor. E depois que a coitadinha está quase morrendo, acabada, que não aguenta mais, ainda chega e diz assim, mas que mulher mole. Ainda acha pouco. E no dia que ela compra um vestidinho, ou pelo menos o marido compra e dá de presente para ela um vestidinho novo, já dizem que é o dízimo que ela está usando para comprar roupa, para suprir a vaidade dela. Não, eu nunca admiti isso. Então, qualquer igreja que eu chegue, eu sempre disse isso. Irmãos, vocês não pensem que vocês vão contratar 2 pelo preço de 1. Vocês estão contratando a mim como pastor. Eu serei o pastor. Patrícia não é pastora. Ela faz aquilo que Deus dá direção a ela. Se vocês tiverem alguma coisa que queira que ela faça, converse com ela. Se ela concordar e quiser fazer, ela faz. Mas já fiquem sabendo que ela não tem a obrigação de fazer. Se não for assim, então, adeus, tchau. Eu não quero ninguém tirando o couro da minha esposa. Então, irmãos, isso é amor. Isso é amor. Se mexer com ela, mexe comigo 10 vezes. Isso é amor. Lá em casa, por exemplo, eu disse para os meus meninos, desde pequenininhos, toquinho de gente já, ainda estava virando gente, eu dizia logo, você está vendo aquela mulher ali? É a minha mulher, é a minha namorada, e você não mexa com ela, não trate ela mal, você respeite a ela,
senão você vai se ter comigo. Você, marido, protege sua esposa? Protege dos filhos? Porque vocês sabem que filhos sugam a gente, não é? E principalmente as mães. Os filhos, eles não medem, não tem pena das mães, não. Principalmente quando são crianças, que são muito dependentes. Depois que ficam adultos, aí os que são bons se tornam protetores da mãe. Mas enquanto eles são criança, adolescente, jovem, eles não protegem, não. Eles sugam. Leva um tempo para eles caírem a fichinha e eles começarem a proteger a mãe. Mas quem é que deve proteger a esposa antes de tudo? O marido. É o marido que tem que proteger a sua esposa. Por quê? A gente vê casos de maridos que a esposa apanha na cara dos filhos e ele não faz nada. Ele só diz: menino, faça isso não. Faça isso não, é sua mãe. E só isso. Mas não toma posição. Meus amados, você não pode falar que você ama a sua esposa se ela não se sente protegida. Se você ama a sua esposa, ela tem que saber que toda vez que estiver numa situação de perigo, ela tem um homem que vai se meter na frente. Ela tem um homem que vai protegê-la, que vai guardá-la. Amém? Então, amor é isso. Se você vier me dizer: não, eu não faço isso não, mas eu sou louco pela minha esposa, sou apaixonado pela minha esposa. É mentira, esse amor é falso. O amor verdadeiro, o amor que a Bíblia manda, que os maridos tenham pela esposa, é esse amor que se sacrifica, que dá a vida. Se precisar morrer por ela, morre por ela. Agora, essa história de morrer por ela, isso não acontece todo dia, acontece? Você não vai ter todo dia alguém que encosta uma arma na sua esposa e você vai ter que tomar a frente e morrer por ela. Isso aí talvez você passe a vida todinha e nunca aconteça. E então, na prática, o que significa morrer pela sua esposa? Dar a vida pela sua esposa. Significa que você vai trabalhar, você vai agir de tal modo que ela nunca se sinta sugada, subjugada, abusada, sei mais nem que palavra usar. Você tem que tomar a frente. Você é para ser motivo de felicidade da sua mulher. Você não pode deixar que ninguém abuse da sua mulher, seja emocionalmente, seja como for, nem os filhos. Amém? Tem marido que quer matar a mulher para salvar os filhos. A coitada passou a noite todinha acordada e ele quer que ela ainda passe o dia todinho dando de mamar ao menino, cuidando de menino, fazendo mamadeira de menino, e ele não ajuda em absolutamente nada. Nada. Isso não pode acontecer. Então, se você disser: minha filha, eu te amo, você está dizendo: eu estou disposto a me sacrificar por você. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária que você não possa fazer. Entendeu? Ok? Na carta aos Coríntios, aqui nos versículos de 4 a 7, ainda diz que o marido não é orgulhoso. Orgulhoso, no original, o sentido original dessa palavra orgulhoso significa: não vive contando vantagem. Não vive contando vantagem. Você sabia que dentro de alguns lares existe uma disputa entre marido e mulher? E ele quer sempre ser melhor do que a esposa, melhor do que ela, e está sempre contando vantagem. Parece que o que a esposa faz nunca vale nada, só vale o que ele faz. A mulher está desesperada, precisando de ajuda, mas ele disse: e eu não já trabalho? Não sou eu que boto comida dentro dessa casa? Não sou eu que faço isso, faço aquilo e faço não sei o quê? Então ele se ufana, ele bota o orgulho para fora de tudo aquilo que ele faz e ele acha que já é o máximo e que não precisa fazer mais nada. E não é para ser assim. Amém? Não é para ser assim.
Então, marido, aprenda a não viver contando vantagem o tempo todo daquilo que você faz. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e por isso eu não faço mais nada. Você que se vire. Ah, mas eu já trabalho feito um doido e você fica dentro de casa sem fazer nada. Ô meu irmão, eu já cuidei de casa, sozinho. E eu vou te dizer uma coisa. Vocês, as Evas, pagaram muito caro pelo pecado de vocês. Porque eu vou te contar, só em ter que cuidar de uma casa que nunca acaba serviço, você chega na cozinha, já tem serviço no quarto. Quando você termina a cozinha, vai para o quarto e volta, a cozinha já está toda estraçalhada. E é assim o dia todo. É ou não é assim? Não, eu não aguentaria aquilo, não. Eu ficaria louco no negócio daquele. Maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Vocês estão entendendo? Que é coisa séria e não é pouca coisa. As mulheres já levam uma carga pesada, irmãos. Pesada, uma carga pesada. Olha, eu vou te contar, viu? O pecado de vocês custou caro mesmo. Custou caro, custou caro. A gente trabalha feito um jumento. Mas vocês trabalham num trabalho que nunca termina. É por isso que as mulheres não querem mais ter casa, não querem mais cuidar de casa. Não querem mais ser dona de casa. Ela prefere ser empresária. Porque lá o serviço termina. Em casa o serviço não acaba nunca. Em casa o serviço não acaba nunca. Agora o pior é que no final das contas as mulheres empresárias, a não ser que ela ganhe muito bem e pague uma empregada, elas acabam chegando em casa e ainda tem que dar conta da casa depois de ter trabalhado o dia todo. Ainda tem isso. Antigamente não, pelo menos tinha só que sofrer dentro de casa, né? Porque o resto era o marido que tinha que dar conta. E é para ser, o certo é isso. Hoje dizem assim, não, mas a mulher tem que ajudar o marido também. Tem. A mulher tem que ajudar. Mas a mulher não tem obrigação de sustentar a casa, nem de sustentar a família. Quem tem que trabalhar para sustentar a casa, sustentar a família, é o marido. É o marido. Tá certo? Não invertam os papéis. É o marido que tem que suprir toda a necessidade do lar. No que diz respeito a finanças. A outra coisa que é mencionada aqui na carta aos Coríntios é que o amor não é vaidoso. O amor não é vaidoso. O amor não tem ostentação. Não alardeia seus feitos. É muito parecido com o orgulhoso. Mas o amor vaidoso é aquele amor que sempre acha que ele é o máximo, que se orgulha de tudo que faz. Ele se ufana de tudo que ele faz. Faz uma coisa mínima e já joga na cara da mulher dizendo que fez tudo. Eu lavei meu copo, você não viu não? Que eu lavei meu copo? Como se fosse a coisa mais importante e séria do mundo. Ô irmãos, eu estou falando aqui da responsabilidade dos homens, mas irmãos, a gente sabe também que tem mulher que é uma tragédia de preguiçosa. Tem aquelas que se matam de trabalhar. Mas hoje, com a cultura que nós temos aí, com a educação que as jovens têm recebido, nós estamos diante de uma tragédia seríssima no mundo inteiro. Mulheres extremamente preguiçosas, que estão virando literalmente homens. Elas, quando chegam em casa, é só para dormir, e quando estão fora de casa, é só para arranjar homem. E só serve para isso. Ou estão fora de casa arranjando homem, ou estão dentro de casa vivendo só para dormir. Inverter os papéis. Antigamente os homens pecaminosos, né? Porque os servos de Deus não podem viver em hipótese nenhuma assim.
Mas nós temos que rever isso, queridos. Nós temos que rever os nossos papéis. E os homens têm que entender que é grande a nossa responsabilidade de cuidarmos bem da nossa esposa. Se eu disser das nossas esposas, vocês vão achar que eu estou achando que pode ter mais de uma. Mas não estamos dando conta nem de uma, para que querer mais? Tem condições. Então, meus amados, é preciso que a gente acorde para o fato de que o amor é prático. O amor não é apenas declaração amorosa, não pode se resumir a declarações amorosas. O amor não pode se resumir a romance. O amor não pode se resumir a sexo. O amor é muito mais amplo do que tudo isso. O amor implica em prestar serviço uns aos outros, ajudar uns aos outros, socorrer uns aos outros. Amém? Amparar. É esse amor que a palavra de Deus espera que nós homens tenhamos para com as nossas esposas. Nós vamos encerrar por aqui hoje. Próximo domingo a gente continua e termina. Amém? Porque tem mais coisas. Amém, queridos? Eu gostaria de lançar agora o desafio, assim como lançamos às mulheres, lançar agora o desafio aos homens. Eu quero pedir que nesse momento os homens ponham debaixo dos pés o seu orgulho e que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você e que você possa vir aqui dizendo: Senhor, me ajude a ser um marido que ame com o verdadeiro amor, que ame com o amor de Coríntios 13. Eu quero, Senhor, a tua ajuda. E esse desafio vale não só para os casados, esse desafio vale para aqueles que ainda vão casar. Eu espero que todos aqui estejam pretendendo casar. Amém? Então, eu quero desafiar você a vir até aqui à frente, receber a oração. E ao vir aqui à frente, você vai estar dizendo: Senhor, eu quero abrir mão do meu orgulho e quero tratar minha esposa com o verdadeiro amor. Eu quero, a partir de hoje, tratá-la como minha amada, como minha querida. Eu quero ser mais paciente. Afastem mais para cá, que aqui do lado, desse lado está muito aglomerado. Hoje houve conversão nessa casa. Porque o bicho difícil para reconhecer erro e pedir pinico. Nós somos muito difíceis de dizer: eu pequei, mas quero pedir perdão. Quero pedir perdão. Vamos todos ficar em pé. E vocês que estão sentadinhas aí, estenda a sua mão. Ore pelo seu marido que está aqui à frente, pelo seu namorado, para que ele seja realmente um marido como manda a palavra de Deus. Vamos todos orar. Ó Pai eterno, Senhor, nós temos aqui a possibilidade de nos tornarmos famílias ajustadas, equilibradas. Temos aqui, meu Senhor, o potencial de uma geração transformada e transformadora. Senhor, estes homens, nós homens,
somos os motores de propulsão da terra. Somos nós que fazemos as coisas acontecerem. Somos nós que fazemos a terra girar. Somos nós, meu Senhor, que fazemos a carroça andar. Somos nós, meu Senhor, que conduzimos as coisas na direção de um bom propósito. Tu nos deste potencial para isso. Tu nos criaste para liderar, para chefiar, para conduzir. E nós queremos fazer isso, Senhor, dignamente. Nós queremos fazer isso de um modo eficaz, de um modo, meu Senhor, que te agrade. Capacita-nos, pois, nós te pedimos. Nos ajude a sermos pessoas, meu Senhor, mais bondosas, mais carinhosas, mais afetivas, pacientes, meu Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia e nos ensine a de fato darmos a vida pelas pessoas a quem amamos e que Tu colocaste, Senhor, ao nosso lado, para ser, Senhor, a nossa costela, para ser, Senhor, o nosso refúgio nas horas difíceis. Meu Senhor, que nós possamos encontrar na nossa esposa o alento, meu Senhor, o carinho, o afeto que nos é necessário quando a vida se torna tão pesada para nós. Mas nos ensine, Senhor, a nunca desistir da responsabilidade que temos de realmente conduzir as coisas conforme a Tua vontade. Nos ensine a amar como Tu amaste a Tua igreja, Senhor. Tu deste a vida pela Tua igreja, Tu deste a vida pelo Teu povo. Que assim também sejamos nós na nossa vida conjugal. Como homens, meu Senhor, que nós sejamos modelos, sejamos exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, meu Senhor. Que sejamos homens de honra, para cuja vida as pessoas possam olhar e possam ver que temos valores, temos grandes valores. Faz assim, Senhor. Nos dá o Teu Espírito para nos ajudar, para nos socorrer nos momentos difíceis e nos capacitar a viver no centro da Tua vontade. Faz assim, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Que Deus os abençoe.